Graças ao Eterno, Baruch Hashem. É, Dando continuidade ao que nós começamos a falar no Shabbat retroativo, né? Sobre a Pessa. Nós aprendemos sobre o dia exato da celebração da Pessa, dia 14, não dia 15, como muitos estão fazendo equivocadamente. E isso incorre muitos erros gravíssimos contra a Torá. E aqui vai ser breve, né? Vai ser mais leitura, na verdade, né? Talvez haja algum debate no decorrer, alguma explicação, mas tratando-se do procedimento de preparação de pizza, né? Maçote, como a gente deve fazer, como a tradição fala, a gente vai ver alguns pontos. É claro que não dá para exaurir todo o assunto, que é muito extenso, mas a gente vai falar o que é importante para a gente realizar essa mitzvah tão importante, né? Então, segundo a Torá, aparece discriminados mitzvot relacionados a pizza, né? Nós abordaremos sobre a proibição do hametz, né? O que a literatura fala sobre isso, essencialmente, e abordaremos, por exemplo, o que a tradição fala a respeito. O Mishneh Torah, que o Hot Hametz, o Matzah 1.1 diz o seguinte: todo aquele que come hametz em Pessa desde o início da noite do dia 15 até o final do dia 21 de Nissan, se for intencional, é punido com carete, castigo divino que afeta profundamente a conexão da alma com Deus e encurta a vida. Como está escrito, todo aquele que comer hametz sofrerá carete. Êxodo 12:15, ou seja, que é a excisão espiritual, corte, né? Separação. Se não for intencional, deve fazer um sacrifício de ratat, de pecado. O que ocorre com aquele aqui tem uma imagem comendo aí, não consigo ver. Mas, enfim, basicamente é isso. Só um adendo aqui. Quando a gente vai ver alguns estudos judeus, né? Judaicos, perdão, nós vamos ver a questão do dia de Pêssah, que eles dizem geralmente ser dia 15. Então, para quem não está acostumado, não entende a questão do dia 14, há uma certa confusão. Então, para a gente fazer um estudo desse, tem que fazer um quebra-cabeça, porque às vezes vai estar o dia 15, às vezes vai estar o dia 14, é uma certa confusão, né? Mas já sabemos que, conforme a interpretação da Torá, a interpretação tradicional, né, é a partir do dia 14, certo? Porque o que o texto diz é a seguinte aqui, ó. Kitsushuhan Aru, 114:1. O judeu que possui Hametz em seu poder, em peças, transgride a cada instante os mandamentos que proíbem ser visto Hametz e ser encontrado Hametz em posse de um judeu. Ou seja, a proibição é tanto consumir o Hametz como ter em seu próprio benefício ou obter alguma vantagem acerca do Hametz. É proibido para o judeu. E embora a proibição expressa seja a partir de Hag Hamatzot, dia 15, é compreendido que deve ser também a partir do dia 14, né? Deve ser tirado. Pelo seguinte texto. Acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui se passou em mais. Eu vou pular aqui, depois eu volto. Aqui. A Torá nos ordena que eliminemos os ramos antes do tempo em que é proibido comê-lo na noite de peso. Se a gente for pegar um estudo, um livro de idade, vai estar aqui dia 15, porque eles juntam a festa de peso, que a gente falou no estudo anterior, né? Eles juntam como um dia só, Hag Hamatzot com dia 15, né? Mas o certo é dia 14, como está escrito, no primeiro dia você tirará o hametz das suas casas, 12:15 de Êxodo.
De acordo com a interpretação tradicional, o primeiro dia deste verso refere-se ao 14º dia de Nissan, isto é, óbvio, pelo que está escrito na Torá. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com hametz. Êxodo 34, 25. O que significa, não matarás o cordeiro pascual enquanto o pão fermentado ainda existir. O tempo para bater o cordeiro pascual é a tarde do 14º dia de Nissan. E nós sabemos que esse 14º dia começa no pôr do sol, né? E não no pôr do sol, que vai dar início dia 15, mas é do pôr do sol do dia 13 para o dia 14, né? Então, não se deve ter fermento a partir desse momento. Nós vamos entender melhor. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Embora o hamet seja frequentemente traduzido como fermento, levedo ou pão levedado, o termo tem uma definição muito mais precisa. Hamet é especialmente o fermento produzido pelos 5 grãos trigo, cevada, aveia, espelta e centeio. Então, quando esses cereais eles entram em contato com a água, passando aí de 18 minutos, certo? Inicia-se o processo de fermentação natural. Então, os Askenazim, eles não comem alguns tipos de grãos e cereais, né? Chamados de leguminosas, que são parecidos ou podem ser confundidos com os 5 cereais. Por isso, eles não comem arroz, feijão, soja, milho, grão de bico, etc. Mas os sefarade, eles não seguem esse costume, né? É permitido, sim, comer grãos e cereais, feijão, arroz, certo? Não tem nenhum problema com isso. Sabe que isso é um acréscimo, né, da tradição por parte deles. Então, evitar aquilo que é feito com trigo, né? O macarrão. Deve-se analisar a composição, né, os ingredientes de todos os produtos que a gente for comprar nesse período. Eu fiz a minha feira ontem, né? Eu fui lá no Nordestão, porque teve ano aí que eu tive que sair procurando. A maioria dos produtos tem esses grãos aí, centeio, cevada, trigo, é muito complicado. Então, eu tive que sair em vários mercados diferentes para encontrar. Aí, ontem, eu fui logo no Nordestão, encontrei tudo, mas ainda faltou algumas coisas, né? Porque nós temos crianças, é muito complicado, né? E a gente tem que preencher as lacunas, né, alimentares, né? Desses períodos de 7 dias. Exatamente. A título de curiosidade, a primeira menção do termo kitniot na literatura judaica é nos escritos do rabino Isaac de Corbel, no século XIII. Ou seja, esse entendimento das kenazitas surgiu no século XIII, então muito posterior, né? Então, assim, não é o que a Torá precisamente fala, né? Nós sabemos que, às vezes, a tradição ela coloca coisas além do que está escrito, e às vezes se torna um peso, né? Principalmente para aqueles que estão chegando a emunar, estão na techuvá. Então, devemos ter cuidado. O glúten, tem gente que confunde, acha que o glúten é um tipo de fermentação, mas não há problema. O produto ter o glúten não tem problema, pode comer. O glúten é a combinação de 2 grupos de proteínas, a gliadina e a glutenina, encontradas dentro do grão de trigo, cevada e centeio, mais precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do embrião da planta. Na semente do trigo não há glúten, mas sim a glutenina que gera o glúten. Quando o grão moído de trigo entra em contato com a água, imediatamente o glúten é formado. Portanto, o glúten não é hametz, visto que o hametz, de acordo com a Torá, apenas é formado depois de 18 minutos de contato com a água. No grão do trigo tem várias proteínas, albuminas, globulinas, gluteninas, prolaminas, albuminoides, estonas e protaminas. Se eu pego uma delas e jogo água, nunca vai criar hametz, visto que elas são componentes do trigo e não o trigo em si, né? Então, assim, não há que se preocupar se o produto ou o alimento que você está comprando tem glúten, não tem problema, pode comer do glúten, né? Então, o que é proibido, isso aí os irmãos já bem conhecem, mas vale a pena a gente estar lembrando, são os bolos, né? Feitos de farinha de trigo, que passam mais de 18 minutos, os biscoitos em geral, sucrilhos, variados, em geral, etc. Tudo isso aqui, eu não vou ler todo. Alguém está querendo entrar? Prontinho. Os achocolatados também devem ter cuidado. Sempre tem que se olhar os rótulos. Deixa, Rosélio.
Sim. Deixe o canal aberto, aí o pessoal entra, aí o senhor não precisa estar Aberto. autorizando, não? Mas não sei essa opção, não tem essa opção. Eu tenho que permitir aqui, porque eu crio o link, então tem que passar pela minha permissão. Mas aparece aqui, mas é aberto. Ah, tudo bem. Agora, tem essa opção de deixar aberto para todos, eu não sei, não conheço. Aí, se alguém souber, me ensina Antônio aí. sabe, Antônio é quem gerenciava as nossas lives aí um tempo atrás, ele sabe onde é. Onde é, Antônio? Tem. Mas era um Estão me mix? ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. É. Tem a permissão. É lá nas configurações. Agora sim, quando está compartilhando tela, a pessoa não consegue entrar, não. No compartilhamento de tela não consegue. Mas existe uma opção aonde deixa aberto, mesmo gravando. Só que agora não tem como mudar, não. Depois eu mando para Eugênio aí. Coloco no grupo. Pronto. Agradeço. Pronto. Então, tem que se olhar os produtos, os rótulos, os ingredientes, né? A composição, se tem algum nome complicado, certo? Eu sempre olho na IA ou no Google mesmo. Alguém está escutando aí que está travando aqui a imagem? Estão escutando direitinho aí, né? Eu sempre procuro saber, se estou na dúvida, eu procuro saber pela o Google, a inteligência artificial, né? Qual a composição daquele produto químico, daquele elemento químico. Por exemplo, a maltodextrina, né? Esse maltodextrina deve-se ter cuidado porque pode conter trigo nele. Então, já se deve ser descartado, né? Embora não faça parte expressamente dos 5 cereais, o centeio, o espelta, né? Trigo, cevada, aveia, né? Mas existem alguns elementos que podem conter, alguns elementos químicos que podem conter esses cereais, né? E deve ser evitado. Na dúvida, às vezes o produto pode conter aveia, pode conter cevada. Na dúvida, se evita. Não se pode comer, porque com certeza vai ter. Se tem dizendo pode se conter, porque vai ter. Agora, alguns achocolatados, eles não têm. Por exemplo, eu procurando ontem, encontrei, um que é amarelo, agora fugiu o nome. Pronto, o Italac, o achocolatado Italac. É claro que comidas industrializadas, processadas, a gente sabe que faz mal de todo jeito, né? Mas a gente que tem criança, às vezes, tem que ter alguma coisa para passar durante esses 7 dias, né? Ou então fazer suco mesmo, né? Ou leite. Mas alguns achocolatados não tem esses cereais, trigo, né? Que fermentam, os ramets. Então, pode-se comer, certo? Mas esse aqui, é chocolatado que tem todinho, Toddy, às vezes o Nescau, né? O Nescau também é o que mais tem. Ovo maltine, que contém extrato de malte, Nesquik, que tem farinha de trigo e cevada, Nescau e alpino, né? Esses têm, com certeza, esses ingredientes aí de trigo, cevada, do Hammett, né? As papinhas de bebê, todos esses exemplos aqui a gente tem que se evitar. Com relação a medicamento, a recomendação é consultar o rabino, né? Mas como se é para a saúde, se for um medicamento contínuo ou controlado, que aquela pessoa precisa tomar todo dia, mesmo que tenha esses ingredientes, há uma permissão, há uma tolerância. Você pode ter na sua casa, não tem nenhum problema também. A não ser aqueles que você não toma todo dia, né? Por exemplo, um medicamento que, de repente, é esporádico, você precisa tomar porque está com uma dor de cabeça, ou pegou um resfriado e tal, uma febre, e esse medicamento tem, né? Então, deve-se tirar, porque não é um medicamento contínuo, né? A não ser que durante as festas você tenha, né? Você tenha essa virose, essa febre, né? E aí precise tomar, né? É outra situação. Com relação a fermentos biológicos e químicos, deve-se analisar também a composição. Bom, eu tenho uma interpretação particular, né? O fermento químico, ele não tem esses ingredientes do Hammett, trigo, cevada, né? Na maioria das vezes. Então, em regra, ou a priori, poderia se ter na sua casa. Mas se a gente partir do princípio da levedura, da fermentação, eu acredito que não se deveria ter, né? Se olharmos para o princípio do mandamento,
Porque o fermento, ele representa o quê? O Hamet, né? Ele representa o orgulho, o pecado, a corrupção, a malignidade. Então, o fermento químico, ele faz a mesma função, embora não tenha os ingredientes do Hamet, mas ele tem a mesma função. Então, partindo do princípio que não se deve ter nada que venha a ser levedado, que venha trazer orgulho, né? Porque você sabe que o fermento, ele incha aquela massa, né? Então, ele incha na aparência, né? Então, ele tem a mesma função. Então, se deve evitar, no meu entender, né? Mas há quem entenda que não há nenhum problema. Para mim, cada um segue a linha que quiser nesse sentido aí. Fermento químico ou biológico, né? Então, o que é permitido são as frutas, né? Frutas, verduras. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Doutor Eugênio, e o queijo? O queijo. Quais são os ingredientes do queijo? É leite, né? A lactose. O químico, o fermento químico, né? Que antigamente não era químico, antigamente você fazia com o coalho do mocó, do peba, de qualquer animal, mas especialmente era mais o mocó e o peba, que era mais usado, né? O porco e tal. Hoje não se usa mais aquela peça, né? A vesícula do animal. Usa-se realmente o fermento químico para que o leite talhe, né? Por isso que aí vem o nome. É queijo de coalho, porque é feito com o coalho do animal. Né? Aquele estômagozinho lá, que tem aquela pecinha tirada do estômago lá, é chamado de coalho. E o leite, ele coalha, ele talha. Ele há É um como se fosse uma processo. fermentação natural, né? Ou é. Exatamente. Uma fermentação. Bom, se não tem os 5 ingredientes, no meu ponto de vista, não tem nenhum problema. Se não tem trigo, se não tem cevada. Agora, o pior que hoje em dia, esses queijos que você compra, todos eles acrescentam farinha de trigo para que o peso melhore no peso. O negócio está aí. Aí se deve procurar saber aí a composição dos ingredientes. Nem que seja aí na inteligência. Procurar todos os meus na inteligência artificial, no Google, aí, pesquisar a marca do Mas produto. eles não encontram, não, porque eles não botam. Eles não botam, eles botam Mas que tem. eles botam que é feito de leite e acabou. Entendeu? Porque a farinha do trigo que eles colocam é para aumentar o peso do queijo. Um exemplo, se o leite for muito bom, 10 litros de leite dá 1 quilo de queijo. Se for bom o leite. Então, eles acrescentam a farinha de trigo, na hora que estão fazendo, que é para aumentar o peso. Entendeu agora? Eu entendi, mas não sabia não. Isso é novidade para É mim. verdade. Oi? Pois é. É verdade o que o Ravel está falando. Aí a tapioca. Não, a tapioca não é de farinha de trigo, a tapioca é da goma da maniva, né? A Da maniva, mandioca. Da mandioca. Aquela isso, não tem problema a não. goma é da mandioca, não tem nada com trigo, não. Perfeito, perfeito. Então, os legumes, as verduras, frutas, todas são permitidas, até onde se sabe, né? Aí é amendoim, grão de bico, sal. Pronto, nesse caso aí do queijo que o Ravel falou, né? Bom, se você não sabe, você está, no meu ponto de vista, né? Você está na inocência, né? Você comeu ali, não tem nenhuma coisa expressa ali que evidencie que realmente faz parte do Hamlet. Então, né? Agora, se você tem dúvida, comeu com dúvida, aí é o problema, né? Não, só tem A conhecimento consciência é importante nesse momento. é, Você tem do que comer sem queijo. dúvida.
Eu levantei a questão do queijo, porque só tem conhecimento quem já viu ou quem já fez. Quem já viu fazer ou quem já fez. Porque todo mundo, todo vendedor de queijo, ele vai dizer que o queijo dele é puro. É só leite e manteiga. Mas não é. A gente sabe que não é. Precisamente. Então, como fazer a inspeção de Hametz, né? O Bedicat Hametz, a vistoria, a inspeção, a busca do Hametz na sua casa, né? É obrigatório procurar em todos os quartos onde há possibilidade de ter trazido Hametz, né, naquele ano, durante aquele ano, né? Seja no seu quarto, até mesmo no bolso da calça, e de repente você comeu um biscoito, colocou, né, um exemplo aí, você colocou o biscoito no bolso da calça aí, alguma coisa que tem esses ingredientes, né, esses cereais, no porão, sótão, onde você mora, né, no carro, por exemplo, às vezes tem criança, às vezes come um biscoito ali no carro, caiu aqueles grãos, deve ser feito também essa vistoria. Na casa de aluguel, se aquela casa, você tem uma propriedade, porque deve ser feito em todos os seus termos, a Torá fala, em todas as suas propriedades, todas as suas fronteiras ou limites, isso quer dizer que é em todas as suas propriedades, certo? Seja um terreno, seja uma casa, outra casa que você tem. Então, se está sob sua responsabilidade, deve ser feita aquela vistoria naquele local, né? Mas se a casa está alugada para alguém, um terceiro, aí a responsabilidade já não é sua, né? É daquela pessoa, seja um goim, seja um judeu, tá certo? Agora, se a casa é de aluguel, mas está sem ninguém ali, então você deve também fazer a inspeção naquele imóvel. É preciso fazer a busca do hamster onde existe a possibilidade de ter sido trazido hamster. Também é importante examinar e lavar todos os utensílios onde hamster é guardado, inclusive as panelas, os estojos, os utensílios, né? As colheres. Às vezes, na colher de pau que você faz, a irmã faz um bolo, né? Fica aquela casquinha encrostada, né, de trigo. Então, deve ser lavado bem. Na verdade, o judaísmo ortodoxo, o tradicional, ele tem os utensílios próprios para a peça, né? Guardado ali, são utensílios que só vão ser usados nesse cerimonial ou no Shabat, nas festividades, né? Existe essa separação dos utensílios do dia a dia e os utensílios que são para as solenidades, as moedinhas, as festas bíblicas, né? Mas para nós que estamos fazendo techuvá, pessoas que não têm essa separação ainda, então deve ser feita uma limpeza realmente satisfatória, né? Deve-se limpar as formas de bolo, né? As panelas, as colheres, enfim. Deve-se atentar para isso, certo? Então, é uma coisa realmente séria, essa santa convocação. É um mandamento que exige um zelo, um cuidado especial, uma organização, né? Para Pronto, com você, isso. o Então, senhor, quem puder, as irmãs aí, quem puder depois separar os utensílios só para as festas, né? Guardar ali, lacrar no utensílio, e os outros para o dia a dia é importante. Pode falar. o senhor tocou num assunto agora bem importante, que é o nosso. Que é o nosso assunto. Né? Aí está com nós. Nós que estamos fazendo techuvá. No meu caso, eu estou fazendo techuvá. Meu filho mora comigo, é assembleando. Não guarda peça, certo? Não comemora peça. Aí fica o lar dividido, porque ele tem o direito dele, até por herança, né? Que a casa não é só minha. Já que eu viuvei, ele tem o direito da parte dele. Então, o lar não é só meu, a casa não é só minha, eles têm parte também. Então, eu posso fazer a limpeza minha, no meu caso, eu ter os meus utensílios,
a minha alimentação separada, porque a influência do lar, né, da propriedade em si, não é mais só minha. Já tem outras influências, até por direito, eles têm esse direito. Seria correto eu fazer assim? Eu entendo que sim, porque parte do princípio da kavaná, né, da intenção. E nessa situação é perfeitamente compreensível fazer limitado aos seus utensílios, né, seus objetos pessoais, seu quarto, né, Com relação ao Ceder de Peça, o Charlie Inácio perguntou de manhã, né, para deixar a pergunta para hoje. Ele é sozinho, um exemplo, né? E aí a mulher não participa, os filhos também. Nesse caso, a Ceder de Peça é uma cerimônia em família. O mandamento é para se comemorar em família. Como, se for uma pessoa sozinha, vai se realizar? Ou ele vai procurar alguém que faça para fazer junto com ele, ou em comunidade, como o próprio mandamento da Torá fala, né? Se a família for pequena, ela procura o vizinho, uma família, outra família menor, e vai fazer junto com aquela família, né? É claro que vai se tentar convencer os familiares antes para fazer em família, né? Mas, na hipótese de não ter acordo, é a única solução possível que eu vejo, né? Se alguém tiver uma ideia melhor, gostaria até de ouvir também, que é um assunto bem delicado, né? Mas a ideia que o senhor fala aí é bastante interessante. Shabbat Shalom a todos os irmãos. Shabbat Shalom, nosso queridíssimo doutor Rosendo, Shaul, Benor. Olha, em relação a isso, eu vejo de uma forma um pouco mais, eu diria, ortodoxa. Olha só, se é em família, tá? Se é em família, precisa ser família que cumpre Torá, tá? Aliás, a própria Torá, quando diz que se a família é pequena, entre aspas, né, a pessoa se ajunta, né, com uma outra família que vive a mesma emuná. Então, eu acho difícil e eu não vejo como concordante o esforço para todo mundo fazer junto, se ninguém cumpre Torá, a não ser aquele que detém a sua fé de forma inabalável. Não dá para, por exemplo, eu não consigo conceber, né, numa mesa de Pêssar, e para você estar sentado na mesa de Pêssar, existe sim requisitos, tá, de ordem espiritual, tá, de ordem da fé, como ordem de fé, né? Eu não consigo ver, por exemplo, eu, minha esposa, minha mãe e meu irmão. Minha mãe, ela não professa. Meu irmão, muito menos. Então, não tem como. Não dá para ter concordância. Até porque existem requisitos, né? Bedicat Hametz e tal, entre outras coisas. Tá? Ou seja, é necessário o exercício da emuná. Então, por exemplo, no caso do nosso amantíssimo Hafetz Haim, né? Ele teria que ir, não sei, para se juntar contigo, Rosendo, né, e com outros que morem na mesma localidade, né, na mesma região, para que isso possa ser feito. Entende? Eu vejo dessa forma. Agora, aí corre um risco muito grande, viu? Porque pode surgir questão entre o casal. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada para que não surja determinadas situações e crie um ambiente meio chato e venha depois dar problema no relacionamento. Olha, eu vejo que precisa haver, né? liberdade. Tá? Precisa haver liberdade. Por exemplo, a sinagoga de Natal, né?
dirigida pelo nosso doutor Rosendo. Eu vejo que ela necessitaria estar aberta para quem? Para aqueles que têm uma casa dividida. Para que a pessoa que é Mamino, ou seja, que é crente em Torá, em Hashem, né? Ela possa ter um lugar para ela ir, né? Ao mesmo tempo em que o cônjuge tem a liberdade de ficar em casa. Agora, o que eu acho é que a ausência de emuná de um dos cônjuges não pode servir de pretexto, tá? Para poder suprimir o direito, tá? E a obrigação espiritual que este tem com o Eterno, com a sua Torá e, sobretudo, com o Mashiach. Mas, nesse caso, quem é mais importante? Manter um bom relacionamento com a família ou não? Não é melhor que eu mantenha esse bom relacionamento? Shalom. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Quando eu morava com meu pai, na casa do meu pai, lá eles não cumpriam, eles seguem como os cristãos. E eu ficava no meu quarto, limpava o meu quarto, né, e tal. Aqui não tem sinagoga, mas hoje eu sou casada, né? Meu esposo serve a Hashem também. Mas nessa questão aí, o senhor não precisa ter conflito com a sua esposa, ninguém precisa ter conflito com o seu cônjuge. Você vai sair da sua casa e vai para a sinagoga celebrar o Pêssar. Isso tem que ser organizado. A pessoa que está em Techuvá, que ela não conseguiu ainda se organizar na sua vida para celebrar as festas, ela precisa se organizando aos poucos. Entendeu? Se você não tem possibilidade de celebrar o Pêssar no seu lar, né? Porque não quer criar conflito, você vai se organizar para comprar sua passagem para ir celebrar o Pêssar em uma sinagoga, da qual você faz parte, entendeu? Agora, o que não pode é você deixar de cumprir mitzvah por causa da sua esposa, dos seus filhos, porque em primeiro lugar é Hashem, entende? A gente tem que se esforçar para cumprir mitzvah. Se eles não cumprem em casa, se eles não seguem a Torá, mesmo o Senhor sendo um chefe de família e não pode obrigá-los a fazer isso, mas sabiamente pode conduzi-los, né? Porque o que a gente tem que fazer é conduzir a nossa família a entender a Torá, né? Com amor, da maneira que a gente consegue fazer. Agora, não pode deixar de cumprir. A gente tem que cumprir, né? A gente vê que O que é que a Brit Hadashah diz? Que se o cônjuge permite, né? Então, você viva bem. Agora, eu vejo o seguinte, eu vou sair, que eu tenho minha liberdade, mas se a esposa não quer, aí como é que eu faço? Eu vou assim mesmo e deixo? Sim, cumpre a mitzvah. O senhor vai cumprir a mitzvah. Cada um tem que cumprir a sua mitzvah dentro da Torá. Pronto, aí depois eu encontro outra e me caso com ela e dá certo. Não, o senhor não pode fazer isso. Isso vai contra a Torá, né? A não ser Vamos lá. Eu não posso criar o a não problema. ser que o marido seja repudiado, né? Se ele for repudiado por ela, aí ele acaba se encontrando livre. O mandamento ele deve ser cumprido, né? Concordo aí, realmente. E tem uma série de requisitos que realmente os familiares, falou bem, me lembrou aí o irmão Eduardo, né? Realmente não é qualquer pessoa que pode participar da pista, né? Então tem uns requisitos, mas o mandamento deve ser cumprido. Se a esposa não quer, a pessoa vai fazer da melhor maneira que pode, né? Cumprir esse mandamento, concordo aí. Vamos seguir, né?
Então, antes de E fazermos com licença. abdicar, devemos... Pois não? Não, eu ia dar só uma palavrinha, dizendo assim, que quando, suponhamos, né, o templo tivesse erguido de pé agora, a gente não ia ter que subir para lá, para Jerusalém? Ia ter que trabalhar, ter dinheiro para poder viajar para Jerusalém para cumprir mitzvah. Tem que cumprir. Não somos mais sem dono, né? Temos um dono agora. Então, antes de fazermos a abdicar, devemos recitar a bênção, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher deixando bendito votar Vetzivan al Dio Hametz. Ou seja, bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a eliminar o Hametz. Isso é feito, geralmente, a tradição faz à noite, na noite anterior ao Seder de Pêssah, né? A tradição diz que tem que ser com a vela, tem que acender uma vela. Eu entendo que antigamente não se tinha energia elétrica, né? E era feito com a vela. Inclusive em família, coloca-se as crianças também. Há o costume também de pegar 10 pedacinhos de trigo, de pão, colocar em um determinado local da casa para que eles sejam recolhidos, né? Então é feita a vistoria em todos os lugares, gavetas de armário, geladeira, utensílios, estojos, onde tiver passado ali esses cereais, né? O hametz, deve ser feita essa vistoria. E antes disso, se reúne a família, ou se a pessoa morar sozinho, recitar essa bênção, certo? A bênção da eliminação, né, do hametz. Se todos forem fazer em família, deve-se recitar em voz alta e todos dizerem amém, certo? O Rambam nos traz a declaração: a busca e inspeção do hametz pode ser feita em qualquer dia antes do período de Hag HaMatzot. Porém, a Torá declara que na noite de 14 de Nissan, a inspeção deve ser feita mesmo que novamente. Vamos ver aqui. Aqui a gente já leu, né? A Torá nos ordena que eliminemos o hametz antes do tempo em que é proibido comê-lo, noite de Nissan. No caso, e a gente vai realizar o Seder de Pêssah dia 31, terça-feira à noite, então se deve fazer a inspeção na segunda noite, certo? Na segunda noite. E até você pode comer o que sobrar até... Bom, a tradição diz que até 9h30 da manhã do outro dia, do dia 14, né? No caso, na terça-feira, até 9h30 da manhã, e até 10h30 deve ser queimado os restos. Porém, nosso Rabino Marlos diz que até o meio-dia, né? Tem um estudo dele, afirmando que até o meio-dia não tem problema, é possível também consumir o restante do hametz ou jogar fora até o meio-dia, tá certo? Porque em seguida vai começar a preparação para o Seder de Pêssah. A preparação começa na véspera do crepúsculo do Seder, até o meio-dia do dia 13 de Nissan, né? Ou seja, até o meio-dia de terça, perdão, até o meio-dia de terça-feira, né? Deverá ser retirado todo o hametz, bem como todo alimento fermentado, que estiver em nossa casa durante 7 dias. Alguns judeus fervorosos realizam também uma mikveh, né, um ritual de purificação, um banho de purificação e imersão, certo? A casa, o local e a mesa sobre a qual será celebrado o Seder deverão estar preparados antes do pôr do sol do dia 14, ou seja, do pôr do sol de 13 para o 14, ou seja, do pôr do sol de terça-feira. O Bitul Hametz, depois de fazermos a abdicar, a inspeção, tirarmos todos os fermentos, né, fazermos a vistoria, temos que realizar o Bitul Hametz, como é descrito no Kitzur Shulchan Aruch 111.10. Após o término da busca, é preciso recitar imediatamente a anulação. O Bitul Hametz é a anulação. O aspecto principal da anulação caracteriza-se pela intenção do coração. Ou seja, a pessoa deve decidir que todo hametz de sua propriedade é como se não existisse. Não tem importância tal qual o pó da terra ou algo que não tem a menor valia.
nossos sábios instruíram que isso fosse pronunciado em voz alta e deve-se recitar também na língua que você entende, né? O Kol Hamirá. A pessoa que não compreende o significado das palavras deve preferi-las na língua que entende. O que significa? Qual é o Kol Hamirá? É que todo fermento e tudo que foi levedado e que esteja em meu poder, que eu não tenha visto ou eliminado, seja anulado e considerado sem dono como pó da terra. Então, isso aí é o final da inspeção, né? Deve ser recitado em voz alta. Os Askenazes recitam só uma vez. Os Sefaradim recitam 3 vezes, certo? Só para título de curiosidade. Hilchot Hametz Umatzah 2.2. O que é entendido quando a Torá escreve eliminar o Hametz? Não é somente a pessoa tirar o Hametz da sua casa, mas sim significa que a pessoa deve eliminar o Hametz em seu coração e em sua mente, considerando como não existente o pó da terra, inculcando em sua mente que ela não tem Hametz em sua posse, e que todo Hametz em sua posse é equivalente a poeira ou algo inteiramente inútil. Então, devemos ter isso no coração, a intenção do coração, a kavaná, em nossa mente, certo? Quando recitarmos. O Biur Hametz é a queima dos restos, né? Todo farelo, pedaço de bolo, biscoito, massas em geral, que de alguma forma foi encontrado na busca do Hametz, deve ser guardado para ser queimado na manhã do dia 13, certo? No caso agora vai ser terça-feira pela manhã. A tradição diz que é até 10h30 da manhã. Após a queima do Hametz, a sentença Kol Hamirá, que é aquele que a gente leu anteriormente, deve ser recitada no último dia antes de Chag HaMatzot. Considerações, né? Após abdicar, o Hametz pode ser separado em 3 categorias. Ou seja, depois que a gente faz a abdicar, você pode separar em 3 grupos. O Hametz, que ainda será consumido até o período de Pêssego, por exemplo. Você tem aberto aí um saco de bolacha, um pacote de bolacha e ficou pela metade. Você pode consumir ele, esse restante aí você guarda para comer até pela manhã, né, do dia 13. Tá certo? O outro é aquele que não foi consumido, que está ainda com o pacote de bolacha inteiro. Tá certo? Estou dando um exemplo aqui, né? Mas os irmãos estão entendendo aí, né? Outros exemplos, né? Então, o irmão vai guardar e pode colocar num lacre, numa caixa, pode deixar numa caixa. Você pode vendê-lo a um goim, né? A um não-judeu, ou pode doar. Se for vender, tem que passar por um rabino, né? Tem que nomear o rabino para que ele possa representá-lo nessa venda. Então, você vai ter que vender e dar esses hametz que foi encontrado, está guardado, está bem lacradozinho, está no pacote ainda fechadinho, né? Ou antes ou durante, né? Os 7 dias aí de Pêssego, certo? Não pode deixar para depois, certo? Tem que ser durante ou antes, né? Como a gente não tem rabino aqui, aconselhável doar, né? Doar para os parentes que são, ou para alguém necessitado, que está precisando, certo? Ninguém vai doar aquele que está pela metade. O que está pela metade vai se comer até amanhã do dia 13, tá certo? No caso, terça-feira de manhã, né? Mas aquele que está inteiro ainda, está intacto, então doa-se para alguém. E o hametz, que foi encontrado em forma de farelo, restos, né? Pedaços, né? Esses aí vai ser queimado, né, pela manhã também, do dia 13 até 10h30, ou jogado fora. Tem essa opção. Entendido aí? É alguma pergunta? É bem complicado, né? A gente aprender isso assim, de uma hora para outra, é um processo. Há 3 anos que a gente vem estudando isso e ainda surgem dúvidas, né, a respeito. Porque não faz parte da nossa cultura, né? Nós não aprendemos desde o berço essa cultura, então nós temos dificuldade na prática, né? Podemos até entender na teoria, mas sempre surge um questionamento, uma indagação, uma dúvida, uma pergunta, porque são situações peculiares, cada um tem uma situação diferente,
e a gente tem que se debruçar nos estudos para compreender. Para cada qual haverá um processo, né? Paulo Sérgio Jerônimo da Silva. Pode falar, meu irmão. Está desligado o microfone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tem uma coisa, Rosh, que eu não estou entendendo bem, é a questão desse jantar, né? Porque são 2 jantares de Pêssar, um no dia 31 e outro no final da festa, é assim? Que é quando vão comemorar Pêssar? Não, veja bem, é porque o senhor não estava no estudo anterior que eu dei, não, né? Não. Pronto, tá no YouTube, depois eu mando para o senhor. Lá explica direitinho. É porque existem algumas linhas do judaísmo que faz o Seder de Pêssar, o jantar, certo? No dia 15, eles juntaram com uma festa só, certo? Só que está fora da Torá, porque já não é Pêssar, já é Hag HaMatzot, na noite de 15, certo? Que seria na quarta-feira à noite. Né? Então, o certo pela Torá é no dia 14, que vai cair na terça-feira à noite, certo? Mas, assim, independentemente disso, na noite de 15, se faz também o jantar comemorando o Hag HaMatzot, porque é um Shabat. É um Yom Tov, um dia sagrado, um dia especial, um bom dia, entendeu? É um Shabat, é um feriado. Tá entendendo? Então, pode, mas a festa mesmo de Pêssar, o jantar de Pêssar é no dia 14, que é o que a gente vai fazer dia 31. Aí, na outra noite, pode-se fazer o outro jantar. Mas já não é Pêssar, é festa dos pães ázimos. Você tá entendendo? Eu sei. Só que os judeus ortodoxos, tradicionais, né? Juntaram uma festa só, no dia 15. Sim. Entendeu? É porque tem aquela confusão da morte de Yeshua, né? Eles fazem aquela confusão, mistura ali. Também. Isso. É porque também mas eu tem vou mandar algumas para o seu situações, link, né? isso vai ver direitinho. Oi? Tem algumas situações aqui, Orochi, que, no caso, né, a gente ainda não fez, teve lá, né? Isso já foi uma coisa até conversada, explicada sobre isso daí, né? Mas foi acertado que a gente pode participar, pelo menos do jantar, né? É isso? Isso, assim, tem que fazer a TV lá, né? Sim. Para poder participar, porque você entra realmente na aliança, né? Oficialmente, digamos assim, na aliança do Eterno. Porque de Deus. Mas, é o seguinte, Hiroshi, nós não vamos comemorar Pêssar. Nós não vamos comemorar Pêssar, certo? Nós vamos fazer um jantar de comunhão, entendeu? E se preparando, e já sabe que nós não vamos fazer, porque ninguém fez teve lá ainda, então ninguém pode comemorar, realmente fazer, né? E próximo ano a gente participa como é para participar. Vamos se organizar para que no próximo ano a gente esteja tem mais um treinamento, né? Isso, exatamente. É um tempo até de preparação mesmo, né? Isso. Mas pode fazer a ceia da comunhão, né? A ceia da comunhão, sim. Né? Ceia do amor, não tem problema não. Isso. Pronto, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer, a gente vai sentar, vai jantar, né? Convidar alguns irmãos que queiram, que tenham vontade de conhecer lá, né? E só. Ninguém vai comemorar. Tranquilo, então, essa era a minha pergunta. Pronto, tá certo. Então, para esses 3 tipos de chametz que foi encontrado, aqueles que ainda vai ser consumido até pela manhã, aquele que está ainda intacto, né, e aquele que são restos, né, existe um procedimento para cada qual. Para o ramos que ainda será consumido, é necessário consumi-lo até o máximo na noite de 13 de Nissan, certo? Pronto, doutor Eugênio, agora eu aconselhei que eles tirasse o fermento, entendeu? É importante eles começarem a fazer esse tipo de coisa, aprender. Então, tira,
tem o ensinamento de hoje, as irmãs aí, os irmãos vão vendo, vão aprendendo, né? Faz a limpeza não só do fermento natural, mas também do espiritual, né? Aquele fermento velho do velho homem, que ele também possa tirar, né? Possa rever, isso é um momento que ele possa refletir, que está fazendo techuvá, que está adentrando a outra situação totalmente diferente. Tudo isso é muito bom e muito importante está sendo para nós. É verdade. Então, se a peça cair num sábado, então seria na sexta-feira à noite. Então, a inspeção deve ser feita no dia anterior, na quinta-feira à noite. Então, veja que vai depender, né? Cada calendário muda aí o dia, né? Cada ano vai mudando o dia, certo? Esse mês vai cair na terça-feira à noite. Então, mas se encontrar hammets, se eu esqueci, né, de fazer a inspeção, ou se eu esqueci de fazer a bênção, né? Aí foi encontrado hammets durante os 7 dias, né? Você deixa lá, né, guardadinho, para que depois ele possa ser queimado, né? Existem alguns procedimentos. Depois eu vou ler aqui, né? Porque cada situação é uma situação, mas talvez nem precise, porque o mais importante é isso aqui, né? Mas deixa eu me lembrar, dá tempo que a gente fala sobre esses outros detalhes. Então, o hametz que ainda não será consumido, é necessário consumi-lo, né? Aqui diz a noite de 13 de Nissan, mas na verdade pode ser até de manhã da noite de Nissan, ou seja, como eu vinha falando anteriormente, na manhã da terça-feira. Pois, nesse período, realizamos uma última abdicá, que incluirá o hametz que foi consumido até aquele dia, a última inspeção, né? Para o hametz que não foi consumido totalmente até a noite de 13 de Nissan, juntam por completo em caixas e lácreas. Você pode vender, doar para o gentil não crente durante ou antes de 7 dias. Isso aqui é interessante porque parece um contrassenso, né? Aquele hametz que foi encontrado ainda está em bom estado de conservação, está lacradozinho. Se for vender, você deixa numa caixa durante os dias ali para ser vendido. Mas a Torá, ele fala que não deve ser encontrado hametz em seus termos, né? Mas a tradição interpreta e entende que, se foi vendido, mesmo estando numa caixa, estando dentro da sua propriedade, por um tempo, né? Não há nenhum problema. Do meu ponto de vista, é um contrassenso. Eu acho que não é para ter. Não é para ter nas suas propriedades, porque a Torá é bem clara a respeito disso. Isso aqui já faz parte da tradição, né? Abre-se uma lacuna aí agora nesse seu contrassenso aí, né? Porque alguns supermercados que são judaicos, né? São donos, proprietários judaicos, o que eles fazem nessa época, né? Eles vendem... eles vendem tudo, né? Num tipo de acordo, de contrato, né? Eu não sei, assim, é como se burlasse, né? Eles vendem, por exemplo, o pastor Sérgio aí tem um supermercado. É o quê? É o quê, Rosane? Porque tá travando aqui. O pastor Sérgio tem um supermercado aí, pode falar. O pastor Sérgio tem um supermercado aí. Isso aconteceu lá em São João do Rio do Peixe. Eu era o host das festas, aí eu não sabia dessa prática, né? Aí foi o host Ezra, na época era host, não era rabino, ele teve lá com a gente e ele fez isso com um contrato, né? O dono do supermercado, ele era judeu, e aí o que ele fez? Ele vendeu tudo que havia de hametz. Eu nem sabia, né? Todinho, essas coisas de supermercado. Ele vendeu em um acordo de contrato, né? Vendeu para um irmão dele, que não era judeu, né? Aí, quando passa a festa da Agmatzot, aí o que eles fazem? Eles quebram o contrato, aí volta tudo para o supermercado, mas não saiu de dentro do supermercado. Está vendido por contrato. Aí eu ficava na minha mente, eu dizia,
Aí eu também, o Rabino esse não ia ensinar algo que não fosse válido, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, aí eu tô enganando a quem, né? Eu tô enganando a quem, mas há essa prática. Mas é isso Você aí já mesmo. viu, já soube disso? Você já soube dessa prática? É isso. Já sabe dessa prática? É, Não é? Aí eu ficava, meu Deus do céu, será que eu estou é. enganando? Tem que Mas passar por aí, um rabino. em contrato, ele vendeu. Aí depois há uma quebra de É, contrato. tem que passar. Aí é por isso que eu fico naquela máxima que tem naquela brincadeira que diz qual a É, diferença entre o judeu e o árabe, né? É que o judeu, ele vende a mãe é e meio entrega, estranho, né? né? O árabe não entrega de jeito nenhum. É estranho, mas eu não sabia. Eu não É, sabia. Eu ensinava de outra forma e o Rabino, na sim, época, era roxo, né? Ele fez pois isso é. aí lá em São João do Rio do Peixe. É. A partir disso, Aí, até pronto. hoje, eu acho, né? Hoje a comunidade lá nega Yeshua, né? Mas eu acho que até hoje faz essa prática lá. Sim. As comunidades, né? Não tem rabino. O rabino, ele representa nesse sentido para fazer essa venda. Quem é dono de padaria judeu? Ele tem que se vender a uma pessoa de confiança, porque, né? Se for um goinha, aí complica aí a situação. Então, para o Hamlet que for encontrado em forma de farelo, pó, né, pedaços de bolo de pães, bolachas, biscoitos, então deve ser descartado ou queimado, né? Algumas coisas, pronto, a inspeção, a tradução diz que tem que ser feito com a vela, né, à noite. Eu não acho, na minha opinião, essa obrigatoriedade. Isso aí vem, eu acredito que da Da antiguidade, né, que não oralidade. tinha energia, né, da oralidade. Se, por exemplo, esqueceu de fazer à noite, pode fazer durante o dia, mesmo, até mesmo com uma vela também, né? Mas, assim, a gente faz aqui, eu não faço com a vela, não, mas é coisa minha, né? Mas quem quiser fazer, não há um empecilho também, né? São oralidades, né? Tradições, são boas, né? Porque qual a Porque luz qual é a luz que tinha antigamente? nenhuma, Uma né? luz. Era bandeiro, o que mais? Era o candeeiro, vela mesmo, né? É. Entendeu? Mas, assim, a oralidade diz que não pode fazer com aquela vela trançada de Abdalá, porque já se torna uma tocha. Então, já não pode ser com a tocha. Tem que ser com uma vela de parafina, entendeu? Então, existem algumas regrinhas, né, da halakha para isso, né? A gente está passando aqui a título de conhecimento, algumas coisas a gente faz, mas não precisa também, do meu ponto de vista. É claro que isso nos dá uma didática de zelo, né? Isso é importante, porque nos dá uma didática de zelo, é importante, tem o seu ponto positivo, né? Mas, se você acha que com a sua família isso vai se tornar um peso, vai ser dificultoso, se faz da melhor forma. O importante é eliminar o Hametz. Isso é o mandamento principal. O Hametz é a essência, né? A questão de tirar o Hametz da sua casa, do seu coração. Isso é o mais importante. O Hametz em Hag HaMatzot, festa dos pães ázimos. Se um judeu encontrar Hametz em sua casa durante a festa dos pães ázimos, durante 7 dias, deve retirá-lo e queimá-lo. Antes de tirá-lo, deve recitar a bênção Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, achei que deixando de voltar vetzivano al biu Hametz, né? A bênção de queimar o Hametz. Se o Hametz for encontrado em Outov, no primeiro dia da festa, que é o dia 15, certo? Ou no Shabat, durante a festa, que pode cair, nesse caso, vai cair no Shabat durante a festa, né? Durante os 7 dias. Ou no Shabat, que é véspera da peça, o judeu deve guardá-lo em um utensílio, cobrir ele, né? Guardar até o final de Yom Tov, o Shabat, para queimá-lo depois. Se o Hametz for encontrado no último dia, que também é Yom Tov, é um dia sagrado, é um Shabat, como na conclusão, né, do Yom Tov, já terá terminado a festa. A queima é feita sem proferir a bênção, certo? Eu tenho isso aqui mais detalhado, quem quiser eu posso mandar, né, mais detalhado.
Todo Hametz que foi encontrado em casa ou em um dos estabelecimentos durante a festa dos pães ázimos não pode ser consumido, doado ou vendido, seja durante a festa ou após, eternamente. Deve ser queimado posteriormente, sem a bênção. Né? O significado místico ou espiritual do Hametz, né? Há uma indagação. Se o Hametz é condenado durante 7 dias de Pessa e da festa dos pães ázimos, nos outros dias do ano, por que ele não é condenado? Por que ele não é pecado? Bom, na mentalidade judaica, ou semita, ou até mesmo bíblica, podemos dizer, o físico, ele representa o mundo espiritual. Inclusive, o nosso apóstolo Paulinho, né? O apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos, né? As coisas invisíveis claramente se percebem pelas coisas criadas, ou seja, o material explica o espiritual. Ele está usando uma filosofia. Ele vai dizer que as coisas do mundo presente são sombras do mundo vindouro, do mundo espiritual. Então, o concreto é o mundo espiritual, o real é o mundo espiritual. Inclusive, o filósofo Platão fala muito sobre isso, né? É interessante que ele diz que a realidade, a verdade está no mundo das ideias. O que a gente vê não é a realidade. A realidade é a ideia. É aquele que é metafísico, além da física. Então, coincide com o que o apóstolo Paulo fala e que os judeus falam. Veja bem, voltando ao assunto. É porque nós não temos um ensino para esse tipo de coisa. Para o espiritual. Não existe um ensino para o espiritual. A gente ensina a vinda, a gente ensina o mundo vindouro, a gente ensina a vida eterna, mas não ensina o cerne da questão, que é o espiritual. Você não é nada mais nem nada menos do que um espírito em um corpo material. Então, para você entender tudo isso, a sua ligação, por exemplo, eu estou analisando os meus pensamentos. Mas quem é que está pensando por mim? Porque se eu analiso o que eu penso, é porque não sou eu que penso. Perfeitamente. Então, quem é que está agindo dentro de mim? Então, nós não temos um estudo a respeito dessas coisas, do mundo espiritual. Aí a gente fica, muitas vezes, com dúvida. Daí Paulinho, às vezes, resolve alguma coisa. Vamos lá. O cristianismo, ele tem um entendimento totalmente diferente, porque eles entendem que a gente tem que fugir do mundo físico para o mundo espiritual. E a gente vai morar no céu, né? Mas o mundo judaico é diferente. A Torá explica e nos traz ensinamento de que, na verdade, o espiritual vem para o material. Ou seja, a ideia, o plano de Deus, do Eterno, é fazer uma morada para ele aqui neste mundo. Diferente dos cristãos que querem fugir desse mundo para o espiritual. Na verdade, o espiritual vem para o material. É o que diz aqui. Os judeus se aproximam do espiritual através do nosso envolvimento no mundo físico. Nós temos essa função de trazer o espiritual para o mundo físico e não o espiritual fugir do mundo físico para o espiritual. Não é essa a ideia que o cristão ensina, né? Mas, na verdade, é o que a Torá passa, que é a gente trazer o espiritual para o físico. O Hametz é o componente físico que inclui um componente espiritual. Ou seja, por trás do Hametz existe um significado espiritual. De fato, a espiritualidade real vem de poder ver através de objetos físicos mundanos até seu núcleo espiritual. Além disso, vemos o físico como uma ponte para o espiritual, porque a literatura judaica reconhece que o físico foi criado como um espelho visceral para conceitos espirituais abstratos, ou seja, o físico representa o espiritual. Nós podemos entender o mundo espiritual, é isso que Paulo fala, nós podemos entender o mundo espiritual pelas coisas criadas. Nós podemos dizer exemplos aqui desse mundo que vai nos fazer entender o que acontece no mundo espiritual. Um exemplo. Um dos objetivos deste estudo é entender o componente espiritual do Hametz, né? Por exemplo, a Kabbalah ensina isso, o que dá energia à semente para ela germinar, brotar e crescer. Isso é fantástico. Quando você tenta entender, isso não acontece do nada. Existe um poder, e isso é místico, é espiritual.
vem de céus, né? Existe uma nutrição espiritual para que aquilo aconteça, uma energia, né? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o espermatozoide que é atraído pelo o óvulo, tá? Então, são duas células iguais que se multiplicam. Como é que tudo é igual e uma vai desenvolver-se para formar o sangue, outra vai desenvolver-se para formar o cabelo, outra cor dos olhos? Espera aí, quem é que está organizando tudo isso? Existe alguma coisa organizando. Exato. A questão da semente, né? Como é que ela guarda ali toda a propriedade para criar uma árvore grande, né? Ou seja, é a própria árvore. É, exato. Então, mas voltando aqui, né? Então, hamed significa trigo, cevada, aveia, espelta, centeio, que ficou molhado e deixado permanecer por um curto período de tempo para que comece o processo de fermentação. Então, em Pêssego, nós somos proibidos de consumir ou tirar proveito do hamed, né? Porque, por isso que na noite anterior a gente faz essa busca, essa inspeção, para que a gente não possa se corromper com o hamed, porque nesse momento, como é uma moed, uma festa, uma época do ano determinada pelo Eterno, portais espirituais se abrem, certo? Então, há uma conexão maior nesse período com o sagrado, com o divino. Então, tudo fica mais claro e patente para o Eterno. Por isso que é perceptível o Hamed. Nos demais dias dos anos, que não seja Pêssego, não é perceptível o Hamed. Entendeu? Pode se misturar com outros elementos, com outros alimentos, com outros produtos, e não vai, o Hamed, ele não vai ser visto nu e cru pelo Eterno. Mas, no período de Pêssego, o Eterno, ele identifica, pode ter um 60ª parte, 1/60, 60ª parte, ela vai ser visto naquela mistura, o Hamed, para você ter ideia. Então, a proibição de comer hametz em Pêssego é diferente de todas as outras proibições da Torá, né? Isso começa com o fato de que a proibição é de apenas 7 dias. A pergunta simples é, se o hametz é ruim, por algum motivo, deve ser proibido todo ano. E se não, por que proibido em Pêssego? Já estava respondendo antes, né? Então, todas as proibições de alimentos sobre hametz em Pêssego se dividem em 2 categorias, a comer ou ter benefício com o hametz. Além disso, uma outra proibição chamada Lo Yera Lecha Hametz. Não podemos ter hametz em nossas moradias. Por isso que Pêssego é a causa da maciça limpeza da primavera em casas judaicas. Enquanto conduzimos uma busca obsessiva para destruir as migalhas que podem estar à espreita em algum lugar, não há outra proibição como essa. Em Pêssego, somos encarregados de eliminar a própria existência do hametz em nossas vidas. O hametz não pode ser encontrado em qualquer lugar, nas suas fronteiras, nos seus limites postos. De acordo com o Rambam, o objetivo é que o hametz não seja encontrado na sua mente também. Deve ser como poeira em seus olhos. Durante os 8 dias de Pêssego, porque pela Torá é 7 dias, mas pela diáspora são 8 dias, acrescenta-se um dia a mais, quem está na Galute, na diáspora, né? Quem não está em Israel. O hametz não pode perder sua identidade em uma mistura. A proporção necessária geralmente é um 60º, né? Portanto, a menor quantidade de hametz torna a mistura inteira de hametz e seu uso em Pêssego é proibido. Então, ele vai ser visto, independentemente se ele for um 60º, né? Na mistura ali, ele é identificável. No entanto, durante o resto do ano, o hametz segue as regras normais de mistura, ou seja, perde sua identidade em uma mistura de não hametz. Isso nos oferece a oportunidade de diferenciar entre alimentos comprados antes e durante o Pêssego. Então, por que é proibido o hametz? Porque o hametz, como ele tem um significado espiritual de corrupção, de malignidade, de pecado, de
soberbo, podemos acrescentar isso, né? Orgulho, porque ele incha, né? Durante a peça é proibido porque ele é identificado pelo Eterno. E nos outros dias do ano, não. Ele não é identificado. Vocês não estão compreendendo? Então, qualquer um que come hametz, esse indivíduo será cortado do povo de Israel. Carete, excisão, né? Excisão é separação total. Então, é um mandamento importantíssimo tirarmos o hametz, não só das nossas casas. Isso aí é uma maneira didática para a gente tirar da nossa vida, da nossa mente, o hametz, aquele que nos faz mal. Os sábios nos ensinam que não há punição por comer menos que kazait. Kazait é a... Só um minutinho. Kazait é o tamanho de uma azeitona, como se fosse uma azeitona. Então, é proibido, mesmo que seja essa proporção. Se feito acidentalmente, né? Os sábios ensinam que não há punição por comer menos que kazait, também é proibido se feito acidentalmente. Mas uma proibição da Torá não segue esse padrão. Se não podemos até possuir, muito menos comer. A mais pequena mancha de hametz durante Pêssego, o castigo é carete, ou seja, corte, separação, excisão espiritual. Não temos outra mitzvah como esta. Então, assim, se você come intencionalmente, é um pecado gravíssimo. Se você come acidentalmente, antigamente fazia o sacrifício de hatat, sacrifício de pecado. Se você come acidentalmente, você pede perdão, se arrepende, pede perdão eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, né? E prossegue, né? Durante os 7 dias de festa. Já aconteceu comigo algum ano, eu acabei tendo que almoçar no restaurante e acabei colocando macarrão sem querer, acredita? Misericórdia. Aí depois é que eu me toquei, já tinha comido já, mas aí eu pedi perdão eterno. Caso você se sinta na dúvida que foi perdoado não, né, nós temos uma escapatória, né, que é o Yom Kippur, né? Yom Kippur é a nossa escapatória aí para a gente ser perdoado e, né, o Eterno anular os maus decretos, tá certo? Se você não consegue fazer a peça por algum motivo, se não for por ter tocado um cadáver, se não for por estar viajando, você não pode fazer nem sequer a segunda peça, né? Tem que esperar Yom Kippur e pedir perdão, certo? É o jeito, é o que eu vejo. Não tem mais como fazer, porque está fora do prazo, está fora das circunstâncias, das condições da Torá. Então, hametz, que permanece na posse de um judeu sobre peça, não pode ser usado, comido, comprado ou vendido mesmo após peça. Dada a natureza da tecnologia moderna de alimentos, isso resulta na necessidade de que qualquer alimento processado tenha supervisão especial em peça. Então, lembrando, tem que se olhar os rótulos, os ingredientes, a composição dos alimentos, né? Não pode... Isso deve ser feito até segunda-feira, né? Quem for fazer feira, né, tem que se atentar para isso. E o pior é que, geralmente, os alimentos que não têm esses ingredientes, cevada, trigo, centeio, espelta, aveia, são muito caros. Mas eu costumo pensar o seguinte, que se é para cumprir a mitzvah, nada é caro. Vale a pena o investimento. Então, não meça esforço. Você tem aquela economiazinha, ou mesmo o seu dízimo, ou a da casa que você está guardando aí, use para essa oportunidade. Use, compre alimentos caros mesmo, né? Porque é só durante 7 dias. É para o eterno, tá certo? E para vocês, né? Para a família. Então é importante ter esse zelo, esse cuidado. Matzah hametz. Isso aqui é interessante também, estamos terminando. Acho que falta só uma, né? O hametz. É bom, quando o senhor encerrar aí, tirar algumas dúvidas para o pessoal que está fazendo techuvá e tal. Deixar um tempinho bem... Sim. E depois o senhor pode até disponibilizar esse material para que os irmãos possam pegar. Entendeu? Certo. E alguma dúvida, vai colocando aí no canal e o senhor vai respondendo.
Pronto. O Hametz compartilha quase as mesmas letras de matzah. Isso é interessante, ó. O pão ázimo, né? Hametz, fermento, e matzah, pão sem fermento. A única diferença é que uma tem a letra Het e o outro tem uma letra Re. Um exame cuidadoso dessas duas letras revelará que a única diferença é uma linha muito pequena. Qual a diferença entre matzah e hametz? Para assar matzah, que é o pão sem fermento, devemos ter a matzah cozido dentro de 18 minutos, do tempo em que primeiro adicionamos água e a farinha. Se tivermos 18 minutos e 1 segundo, a matzah se torna hametz. 1 segundo de tempo é a diferença para se tornar hametz. A diferença é de 1 segundo. Os mesmos ingredientes que fazem matzah, se deixado 1 segundo extra, se tornarão hametz. Mais uma vez, a diferença é muito pequena. Em Pessah, comer matzah é uma mitzvah e comer hametz é um pecado grave, que faz com que uma alma seja cortada de Israel. O mesmo material pode ser combustível de um foguete espiritual ou incisão espiritual, corte espiritual. Tudo por 1 segundo. Tendo em mente que o número 18, escrito em hebraico como Re, essas duas letras podem ser revertidas para soletrar, né? Re e Yod, que é a palavra hebraica para vida, Rai, né? Rai. Agora, se comermos hametz em Pessah, a pena é corte espiritual, é morte. Se comermos matzah em Pessah, é uma mitzvah muito importante. Entramos nos sublimes reinos espirituais por causa da mitzvah. Mas se comermos o mesmo alimento, porém demorando um pouco mais para cozinhar, estamos completamente excluídos de Israel. Qual é o nível transcendente que os judeus devem ver? O tempo importante. Ou seja, a diferença é 1 segundo. Então, 1 segundo para a vida ou 1 segundo para a morte. Você não está compreendendo? Matzah em Pessah é para a vida. Hametz, por causa de 1 segundo, em Pessah é morte. Então, eis aí a diferença. Tem muito mais coisa, mas o tempo não vai dar, né? Então, é isso aí. Alguns irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, comentar? Estou aberto. Bom, eu queria que o senhor aconselhasse, por exemplo, a nossa comunidade aqui, o que fazer. Com relação ao Hametz, é o que já foi. Isso. E matzah, porque também nós não vamos comemorar, né? Pronto. Como não são ainda, não fizeram ainda a mikve, né? A teve lá, a imersão. Mas é importante fazer todo esse ritualístico porque é um aprendizado espiritual e isso envolve uma intenção, uma vontade, né? Para com o Eterno de cumprir a mitzvah, o mandamento. Deve ser a partir de terça-feira. Aliás, eu fiz a feira ontem, mas quem já fez feira, já fez, né? Mas quem puder fazer uma feira aí para substituir os produtos, os alimentos de casa, tirando aquele que tem hametz, trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, né? E, quando for segunda-feira, ou à noite, ou durante o dia, fazer a inspeção da sua casa, tirando tudo, colocando em lacres, aquilo que ainda está intacto, poder doar para alguém que não é judeu, que não é israelita, eu gosto mais desse termo, israelita, né? Doar para alguém, certo? Aquele que ainda puder consumir, consome até, né? Se alimenta até a noite de amanhã de terça-feira, certo? Porque durante o dia vai ser a preparação para o jantar de Pessah à noite, terça-feira à noite, tá certo? E aí faz essas bênçãos aqui, eu vou disponibilizar o material, né? Faz a bênção da Biur Hametz, da eliminação do Hametz, e também o Kol Hamirá, que é a anulação final que faz depois da inspeção, da vistoria, certo? É uma declaração forte que está anulando aquele Hametz como pó da terra, como poeira, que nada é, e etc. Então, esse é o básico, né? Tirar o hametz da casa de vocês, das propriedades, se tem casa, se tem estabelecimento, escritório, uma sala de consultoria, qualquer estabelecimento, tá certo? Até mesmo a congregação lá, se tiver um lugar como uma cozinha, né? Deve ser feito, ou até mesmo na nave da congregação, porque às vezes
alguém deve ter comido ali, alguma coisa. Então, deve ser feito aí, juntar a comunidade, né, e fazer. É interessante. Basicamente é isso, né? E aí, durante 7 dias, evitar ter em sua casa. E às vezes o problema é que às vezes vem uns parentes, até mesmo conhecidos, e às vezes traz, né? O problema, alguém criticou uma fala minha às vezes na Paraxá, que eu falei na Paraxá, dizendo que é difícil a gente cumprir as mitzvot nessa cultura. Mas na prática a gente sabe que é difícil mesmo. Olha, vai chegar gente, parente, que não entende essas mitzvot, vai trazer comida, às vezes dá comida para a criança na escola. Você está entendendo? O lanche. E aí? Como é difícil? Mas não é impossível a gente educando ali, ensinando, né? A gente faz a nossa parte. Certo? Mais Obrigado. alguém? Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Pronto, então. Pronto, pessoal. Mais uma vez, repetindo. 7 dias sem fermento. É isso? Fechei. Isso, lembrando que terça-feira à noite é a peça. Aí, a partir de quarta-feira à noite, é um Shabat. É Yom Tov. E no último dia também é um Shabat. Dia 21, né? No caso, vai ser, se alguém puder olhar o calendário aí, dia 31 começa o Peça, e dia 1º é Hag Hamatzot, é o Shabat, né? Dentro da semana, que vai cair no pôr do sol da quarta-feira. Quem, Tá não, certo? quem, Aí quem puder não conta trabalha. mais 6 Não, dias. os 2 primeiros dias não trabalham e os 2 últimos, né? Não. Peça você pode trabalhar. Dia 31 até quarta-feira, antes do pôr do sol de quarta-feira, né? Você pode trabalhar. Na peça não é um Shabat. Agora, a pôr do sol de quarta-feira, entrando, né, para o dia 15 de Nissan, no caso, à noite de quarta-feira, até o outro dia, até o pôr do sol, aí é um Shabat, não pode trabalhar. Certo? O feriado de quarta, de terça para quarta é Yom Tov, né? É Yom Tov. Aí de quarta para quinta ele se transforma em Shabat, é isso? É considerado também um Tov, mas não tem proibição de trabalho, porque não é um Shabat. A gente considera em Tov porque é uma solenidade, né? A festa, de terça para quarta, certo? Mas pode trabalhar, pode acender fogo, porque é peça, Pode. certo? Agora já de quarta para quinta, aí é o Shabat, aí não pode trabalhar não. É o E Shabat. também Mas deixa eu olhar aqui o calendário. tem outro chamado ligado, né? Não, Final. peraí. Aí o último Shabat vai ser, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 para 8 é outro Shabat. É Yom Tov. Exatamente. Isso. É o último, né? Vocês aqui não vão se reunir na terça, vão jantar. Isso. Terça-feira. Vai ter uma janta, no caso, né? Isso.